E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje nós vamos nos aprofundar num material que, olha, é de tirar o fôlego. O capítulo 2 do livro As Dimensões e os Extraterrestres. É um momento para a gente adotar aquele tom mais reflexivo, sabe? Porque a realidade, o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira, tudo isso, segundo o autor, pode ser apenas a pontinha do iceberg de um oceano incrivelmente profundo. Vamos explorar juntos essa mecânica oculta do universo e tentar entender como a matéria e a energia se organizam em planos que nossos olhos físicos simplesmente não dão conta de captar. E isso levanta logo de cara a nossa grande questão de hoje. Sabe aquela sensação de que tem algo a mais por aí? O que será que existe bem ali, logo além daquela linha invisível dos limites da realidade que a gente consegue ver e tocar? Desde cedo, a gente é treinado para confiar 100% nos nossos sentidos, né? Se tem peso, se é sólido, se dá para bater na mesa, então é a realidade definitiva. Mas as ideias que vamos debater aqui propõem um conceito extraordinário. E se esse nosso mundo tão concreto for só uma grande ilusão ditada por uma frequência de vibração específica? E se o espaço em volta da gente estiver agora mesmo fervilhando de vida, operando numa sintonia que a gente não tem a antena certa para sintonizar? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. A fonte que a gente está analisando propõe o seguinte: a nossa dimensão atual, a famosa terceira dimensão, não é o fim da linha e muito menos o topo de tudo. Ela é literalmente só mais uma frequência no meio de várias outras. Nossa realidade física superdensa é descrita só como o ponto de partida de uma jornada quilométrica. Pensem no universo como se fosse o daqueles rádios antigos gigantes. E a humanidade? Pois é, a humanidade passou a vida toda presa na mesma estação. O que a gente vai ver a seguir é como o botão desse rádio pode, pelo menos na teoria, ser girado para acessar frequências muito mais sutis e infinitamente mais complexas. Então, o primeiro passo é entender qual é o motor dessa engrenagem toda. É um conceito chamado densidade atômica. O texto traz pra gente que a matéria não é uma coisa rígida e engessada. A densidade de qualquer corpo é simplesmente o nível de concentração das suas partículas subatômicas fundamentais, que a obra chama de ânions. Funciona assim: quando essas partículas estão muito espremidas, superconcentradas, a matéria fica densa, pesadona e, bum, pertence à nossa terceira dimensão. Mas a matéria tem uma carta na manga incrível, que é a capacidade de se expandir, de se dilatar. E quando ela faz isso, ela muda toda a sua vibração e simplesmente sobe de andar para planos dimensionais mais altos. É tipo um processo de descompressão mesmo, de descondensação. O átomo relaxa e se expande. A matéria vai perdendo aquela roupa pesada de chumbo, digamos assim, e passa de um tamanho comprimido para um estado muito mais dilatado. Quando isso acontece, as partículas, como os elétrons e os prótons, ganham mais espaço para se movimentar. Fica tudo muito mais leve e mais sutil. O resultado prático disso? Essas partículas começam a vibrar numa velocidade muito maior, com uma energia cinética lá em cima. É literalmente a estrutura atômica abrindo espaço na pista para conseguir dançar num ritmo super acelerado. E aí vem aquela velha dúvida. Tá, mas como é que duas dimensões gigantescas podem ocupar o exato mesmo espaço sem bater de frente? O livro usa a analogia do rádio, de novo, e ela é perfeita para visualizar isso. Imagina uma onda de rádio tocando a 500 Hz. Agora imagina a outra tocando a 700 Hz, cruzando o mesmo espaço, simultaneamente. Elas não trombam uma na outra, não anulam a música da outra, simplesmente porque vibram diferente. O argumento da nossa fonte é que a mesmíssima coisa acontece com a matéria. Realidades inteiras podem estar perfeitamente sobrepostas, dividindo o mesmo espaço dessa sala que a gente está agora, sem a menor interferência. Agora segura-se na cadeira para esse número, 54. Segundo a análise super detalhada do autor, o nosso universo não é feito só de 3, 4 ou 5 dimensões. Ele é montado com exatas 54 dimensões diferentes. A cada degrau dessa tal descondensação atômica que a gente falou, a matéria expande uns 54 avos do seu volume original e aí passa para a próxima dimensão. Isso quer dizer que esse nosso mundo gigante e palpável é, na verdade, uma poeirinha cósmica, uma fração minúscula de um sistema absurdamente vasto. Isso ilustra muito bem como toda essa vastidão não é de jeito nenhum bagunçada. A fonte divide tudo em 18 macrodimensões. E dentro de cada uma dessas grandalhonas existem subdivisões, como se fossem gavetas menores, chamadas de biodimensões. A nossa matéria, de acordo com as informações daqui, veio evoluindo desde um estágio super primitivo num ritmo muito lento, saindo lá da primeira dimensão, passando para a segunda, até chegar no nosso atual endereço, a terceira dimensão. É uma arquitetura fenomenal onde absolutamente nada está ali por acaso. Para entender como as coisas ficam malucas e maravilhosas, vamos olhar para as regras da dimensão que vem logo antes da nossa, a segunda dimensão.
Olha só, as regras da física que a gente aprendeu na escola simplesmente derretem por lá. O texto diz que não tem matéria física natural naquele plano. Tudo, absolutamente tudo, existe na forma de energia pura, que o livro chama de plasma universal. Não tem nem luz própria, mas sem imagens que refletem da primeira dimensão. E o detalhe mais bizarro: esquece a gravidade. A gravidade não existe. Quem manda em tudo são as forças do magnetismo. É um reino superetéreo que funciona como uma ponte entre os mundos. Pensem no impacto de tirar a gravidade da jogada. Se alguém por acaso fosse parar na segunda dimensão, quem ia ditar o seu movimento seria o campo magnético. Imagina poder caminhar tranquilamente pelo teto de um prédio, o que, cá entre nós, ia economizar um bom espaço lá embaixo. Você ficaria preso lá no teto se o campo magnético de cima fosse mais forte que o do chão. Agora, se esse magnetismo desaparecesse, você não ia cair feito uma maçã. Você ia simplesmente flutuar ou ser ejetado pelo espaço afora, porque lá não existe peso ou inércia. A nossa velha gravidade é totalmente trocada por uma teia finíssima de atração e repulsão magnética. Tem uma citação da fonte que resume esse contraste com uma clareza poética e bem científica. Abre aspas. Na segunda dimensão existe somente energia, plasma universal, campos magnéticos e uma imagem da primeira dimensão. Já na terceira dimensão não existe imagem, existe somente um fraco campo magnético e plasma universal. Fecha aspas. Esse trecho é forte porque escancara a ilusão que é o nosso mundo. A nossa dimensão, essa aqui que a gente vive, perdeu essa pureza magnética e essa capacidade de imagens dos planos mais sutis. Ficou só com a parte mais opaca da coisa. E isso nos leva para o grande clímax desse pensamento científico. Todo mundo aprendeu que a velocidade da luz, aqueles famosos 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade máxima permitida no universo. Nada passa daquilo. Mas o livro traz um argumento revolucionário. A velocidade da luz não é o limite de velocidade. Ela é um portal. É a fronteira exata onde a matéria junta energia suficiente para iniciar sua transição, arrumando as malas para cruzar o véu e renascer numa dimensão mais sutil. E não tem mágica nenhuma. O processo é matemático e sistemático. Acompanhem só. Primeiro, o corpo é acelerado até beirar a velocidade da luz. Aí a energia cinética fica tão brutal, tão extrema, que força os tais ânions a se afastarem violentamente uns dos outros. Nesse milissegundo, o volume do átomo dilata exatos 1,54 do seu tamanho inicial. Na hora que atinge essa porcentagem de dilatação precisa, pronto. A matéria abandona o nosso mundão pesado e já começa a vibrar lá na dimensão de cima, sumindo totalmente da nossa vista. Agora, o detalhe que eu acho de explodir a cabeça nesse limiar entre as dimensões é o chamado estado bitransitivo. Quando a luz chega naquela velocidade exata da transição, ela fica instável. Ela sai da dimensão atual, mas não sentou na cadeira da dimensão nova ainda. Fica ali pulsando, contraindo e expandindo milhares de vezes por segundo. Qual é o resultado disso? O objeto que está nesse limiar passa a pertencer temporariamente a duas dimensões ao mesmo tempo. É um estado quase hipnótico, onde a coisa fica parcialmente visível e invisível em duas realidades simultaneamente. Chegar no fim dessa exploração traz um baita choque de humildade para todos nós. Porque a gente olha em volta para tudo que a gente toca, as nossas casas, até o planeta Terra inteiro, e bate a percepção de que, segundo essa visão, tudo isso é só a poeirinha, o sedimento mais pesado e lento de um multiverso espetacular de 54 camadas. O nosso plano físico não é o tudo que existe, ele é só a fundação. É o chão grosso de uma estrutura infinitamente maior que é interconectado o tempo todo por luz, energia e uma evolução incessante. E a gente encerra a jornada de hoje com essa reflexão para ficar ecoando na cabeça. Se a gente assumir que essa nossa realidade em 3D toda dura e palpável é mesmo só o primeiro degrau de uma escadaria sem fim, que maravilhas invisíveis, que dinâmicas de energia majestosas não estão se desdobrando neste exato segundo, dividindo esse mesmo ar que a gente respira, no mesmo espaço que os nossos corpos estão ocupando agora? É um pensamento que com certeza acende de novo a nossa curiosidade pelos mistérios científicos e espirituais desse cosmos. Fica aí a reflexão. Um grande abraço para todo mundo e continuemos sempre questionando o que existe além do que os olhos podem ver.